Tá, vamos aproveitar. Hoje eu estou olhando o Teles está com a gente. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo sempre. Obrigado. E às vezes a gente não se dá conta que o corpo da gente envia alguns sinais, e sinais importantes. Cérebro no limite da sua capacidade para chegar até eu digo, parece um tilt. Uma pane. Uma pane. Isso que acontece. sinais são esses? Então, na verdade, assim, existem dois tipos de situações limite. Aquela que é aguda, imediata. Por exemplo, um assalto, que é uma situação limite. Você tem pouco tempo, tem que tomar uma decisão. Aí o cérebro, ele modifica totalmente o andamento do corpo e dele mesmo, né? Então ele vai dar uma série de sinais relacionados ao estresse agudo para resolver aquela situação. A adrenalina é um deles, né? Um deles é a adrenalina, o outro é o cortisol. Na verdade, tem várias substâncias que mudam o jeito que o coração bate, para onde o sangue vai, qual é a parte do corpo que vai se acionar. Isso é milenar, isso é um pacote, né? Então o estresse, ele gera um pacote de alterações físicas, pressão alta, taquicardia, frio na barriga, sangue nos músculos, sobressalto, e mentais também. Porque parece o cérebro, que a gente pensa rápido, mais rápido. A gente pensa rápido, mas às vezes não tão bem. Por isso que às vezes as pessoas fazem umas besteiras, né? Pegou fogo não sei aonde, a pessoa pulou para a janela sem necessidade, ou correu para o pior lugar que ela poderia correr. Na verdade, a falta de tempo e também o cérebro ele se modifica. O cérebro não fica ponderando, ele tem que dar uma resposta mais instintiva. Emergencial. Emergencial, é tudo ou nada. A gente brinca que é o luta ou fuga, porque antigamente isso provavelmente foi para manter a gente vivo contra grandes carnívoros. Então, se você encontrar um tigre na sua frente, você não tem muita opção. Ou você corre, ou você briga, luta, né? É melhor deitar e não dá fingir para de você morto. ficar planejando, ou você fingir morto. Agora, isso na nossa vida a gente não percebe quão é frequente. O estresse agudo e o que é pior do que isso, o estresse crônico acumulado, levando a transformações também da nossa saúde física e mental. Mas esse estresse crônico a gente não sente nesse pico imediato. É pouquinho a pouquinho que você vai sentindo? Você vai sentindo aos poucos, mas você fica à flor da pele. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente falam, será que eu estou com estresse crônico ou demasiado ou não? Então, perde o sono, fica esquecida, fica desatenta, fica à flor da pele, fica irritada. Ele dá uma resposta também instintiva, que ela bateu, levou o reflexo. O pensamento, ele fica rápido, né? Você começa a responder reflexamente. Então você raciocina pouco, né? Você lida mal com as emoções. A adrenalina e o cortisol, eles transbordam e te tornam uma pessoa pior. Então, o pessoal fala, será que faz mal o estresse? Não, o estresse ele faz bem. O estresse ele é importante para te salvar de algumas situações e para você viver o diferente, o colorido. Só que o estresse tem que ser eventual, momentâneo, limitado, ele não pode contaminar, né? Eu brinco que é igual o sal da salada. Demais. Né? Então tem que ter sal, tem um pouquinho de sal, senão não desce, né? A nossa vida seria insossa sem o estresse. Nossa vida seria tediosa, não teria graça. Ou imagina um pintor, uma tela, seria o vermelho. Então, uma coisa é você derrubar o balde de vermelho, vai né? ficar só vermelho. Só o vermelho. Então, é uma coisa agressiva, não dá para se manter. Outra coisa é o detalhe vermelho num tom mais pastel de base. Né? Mas normalmente a gente não tem noção que a gente literalmente jogou esse balde vermelho na cabeça, né? Porque a gente não pensa sobre a nossa própria existência. É então a gente vai acumulando funções, engolindo as coisas e a gente não pega as rédeas do comportamento para mudar a nossa situação. É mais a gente vai aceitando. Manter o mesmo padrão, né? É mais fácil. A zona de conforto, que é a zona de desconforto, porque é o desconforto crônico. Alguma coisa que vai sendo imposta a você devagarzinho, né? É o estresse no trabalho, é a sobrecarga na vida diária, e você começa a viver para os outros, e quando você percebe, o seu copo já encheu, já transbordou, né? E você tem doenças clínicas, pressão alta, ganho de peso, ansiedade, depressão, insônia, risco de AVC, infarto. Então, na verdade, isso é um prato cheio para que as doenças se estabeleçam. Temos uns mitos e verdades, vamos ver? O primeiro deles, ó. Nas situações limites, nosso corpo libera mais adrenalina e cortisol. Foi o que você falou. Adrenalina rapidamente. E a adrenalina é importante para quê? Leva o sangue para os músculos. Mas é engraçado que parece que está gelando sua cabeça e desce. Mas para você ver como a resposta é rápida. O cérebro tem ela pronta. É um botão do pânico, né? Então, quando alguma coisa acontece, rapidamente é frio na barriga, é frio na espinha, você fica pálido, né? Quer dizer, o sangue é imediato. Ele rapidamente sai da pele e vai para os músculos para que você possa ou correr ou brigar. A pupila dilata. Você vê o todo
mas não vê o detalhe. Algumas funções param. E aí nessa tipo hora... Tipo bom senso. Tipo bom senso. Às vezes paralisa. Isso é o problema, porque às vezes é numa hora limite, imerso nestas emoções, que o cara puxa um gatilho, ou parte para uma agressão física, ou escolhe uma palavra inadequada e fere alguém que não tem nada a ver com aquilo. Então, na situação limite, ela tem que existir, o corpo tem que sobreviver, só que o que está acontecendo agora é que a gente não está reconhecendo o que é limite ou não. Ninguém mais encontra um carnívoro no meio da rua, só que a gente está fazendo isso com semelhantes, com situações onde o risco nem é tão grande. Sem nem perceber, né? A gente está mais à flor da pele e usando equivocadamente. Isso é a gênese da ansiedade, da síndrome do pânico. Então é disparo do alarme. Então o alarme tem que existir, mas tem que disparar na proporção e na hora certa. Vamos ver mais um? Situações de estresse faz mal à saúde, volta e a gente vai dizer... Boa pergunta. O estresse e que parte desse estresse, né? Que tipo de estresse? Agora, voltando com o Dr. Leandro Teles, ó, vamos rever então, ver se é um mito e verdade. Situações de estresse faz mal à saúde. Eu considero, como foi colocada a frase, um mito. Né? Porque, na verdade, como eu te falei, o estresse, na verdade, ele faz bem à saúde, ele protege o indivíduo e ele dá colorido, dá graça, dá vida, né? Agora, que nem eu te falei, tem que ser proporcional e direcionado. Eu até brinco, né? Só tem uma coisa pior do que o estresse, é a ausência do estresse, né? Mas então, isso chega a ser uma patologia? Às vezes chega. Quando você tem o estresse demasiado ou crônico, não movido a nada, ou com impacto na vida, isso é uma doença. O estresse crônico é uma doença por si e traz outras doenças, atacando a saúde física e mental. Mas a falta total de estresse também é uma patologia? A falta total de estresse não é bem uma doença classificada, mas tem muita gente que fica imerso, às vezes, no tédio da rotina, tem poucos links sociais e afetivos, e essa pessoa vive sem estresse. Essa pessoa acaba evoluindo com uma forma de depressão, um vazio, né? Então, às vezes, falta o frio na barriga. Então, aquelas pessoas que têm a vida muito controlada... Falta vontade de viver, né? Falta vontade de viver. Você tem que ter um grau de assimetria, de imprevisibilidade, tem que ter uma situação desafiadora. O cérebro, ele precisa disso e ele se alimenta disso, né? Mesmo porque quanto mais a gente tenta controlar a vida, menos a gente consegue. Com certeza, porque as variáveis, primeiro, são variáveis infinitas. Segundo, que a maioria das coisas não está na nossa mão. Na verdade, a gente acha que controla algumas coisas, mas na verdade a gente não controla. Então não dá para prever tudo, não dá para controlar tudo. Quem tentar fazer isso vai ficar cada vez mais ansioso, porque vai perceber que é incapaz. Né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Pupilas dilatadas aumentam nossa visão do todo. Isso é interessante. Durante o estresse, a pupila dilata. Ali está até um pouco exagerada na nossa foto, né? Provavelmente aquilo ali é um colírio, né? Agora, acontece. Na verdade, o que acontece? O cérebro, quando você está estressado, ele tende a ver o todo, não o detalhe. A gente diminui as variáveis para tomar a resposta mais rápida. Então não pode chegar tudo na gente. Então a gente enxerga bem, mas não enxerga detalhes. Então isso aqui é verdade, só que não é que a visão melhora. A gente não está melhor, a gente está, na verdade, enxergando menos caprichadamente, menos caprichosamente os detalhes. O que, às vezes, pode ser um perigo. É um perigo, às vezes não, quase sempre é um perigo. Porque, por exemplo, eu uma vez tentaram me assaltar. Sabe aqueles 3 segundos que você pensa? Depois você fala, cara, como eu fiz isso? Você faz uma coisa que você cansa de falar para as pessoas não fazerem, que é reagir cada hora de um jeito diferente. Então, a gente não se dá conta do que a gente é capaz de fazer no momento desse. Por isso que aí... Isso é muito temeroso. 2 coisas que são altamente recomendadas. Primeiro, tentar manter a tranquilidade, né, para não chegar já pilhado numa situação que vai acontecer em cima disso. Segundo, você tem que ter alguns conceitos de vida. Por exemplo, como eu vou agir caso ocorra um incêndio, então, mas eu pensava diante tudo de um desse jeito. assalto. Só que na hora deu errado. Na hora a pessoa bateu no meu ouvido e falou, passa pro banco do lado e abre a porta. Eu tinha acabado de falar com meu filho por telefone. Eu falei, o quê? Ele vai entrar? Você acelerou. Meu, você não sabe o que eu fiz. Eu acelerei e fui batendo tudo quanto era carro no meio do caminho, com a mão na buzina. Eu não sei como eu consegui dirigir, pôr a mão na buzina. E eu só pensava, sangue frio. Gente, é horrível, é terrível. Vai, olha pra frente, olha pra frente. Eu não olhava nem no retrovisor. E aí você deu um exemplo muito claro de uma resposta emocional, de uma resposta instintiva, um pacote. Você ali tentou buscar, agora talvez de cabeça fria, não, eu nunca faria isso. Jamais. Eu cansava de falar pro meu filho que dirige, Ti, se alguém for te assaltar, não reage. Mas a questão não foi o assalto, foi passa pro banco do lado. Eu falei, esse negócio não vai... Porque você achou que você ia ser rendido, obviamente, que não ia sabia passar... que era eu nem nada. Não, ia pra casa com meu filho, porque eu tinha acabado de falar com ele. Eu falei, então não dá. Então é aquela coisa que a gente, por mais que a gente pense, eu vou agir assim, na hora,
A gente não sabe como. Por isso tem que respirar fundo nessa hora, né? Tem que manter a tranquilidade, porque o cérebro que age com estresse, a pilha, ele é inferior, ele não é bom. Não, é péssimo. O cérebro que está imerso em adrenalina, em cortisol, pode dar uma resposta tipo essa que você deu. Tem hora que não tem jeito, mas tem que tentar respirar fundo, o famoso contar até 10, né? Mas não dava tempo de contar até 10. Ali no seu caso tinha que contar até meio e já tinha que tomar a conduta. Esse exemplo que você deu é um exemplo claro e muita gente vivencia isso no seu dia a dia. E depois a gente vê, fulano reagiu e morreu. Você fala, nossa, mas como as pessoas ainda reagem? Por que reagiu, né? Imagina o terror, né? O medo, né? É uma coisa animal, né? Acuado. Então, é bem animal. É mais ou menos como a fêmea com seus filhotes que vai fazer o que for para defender. Então, acho que tem algumas situações que são limites, mas situações que são mais limites ainda. Né? Ah, sim. Tem, lógico, uma graduação e tem, por exemplo, incêndio, assalto, arma, é muito complicado, né? Bom, volto para a gente falar de outros mitos e verdades. Voltando ao Dr. Leandro Teles, vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos lá. Vamos lá, próximo. Em situações de emergência, nosso raciocínio é amplificado e pensamos melhor. Na verdade, isso é um mito, né? Mito. É um grande mito. Na situação de emergência, a gente pensa mais rápido, age mais rápido e não necessariamente melhor. Às vezes sim, às vezes dá certo, o sistema funciona bem, mas pode acontecer sim bugs, erros, como o que você citou agora há pouco. Então o raciocínio ele fica rápido e você passa a ponderar menos. Você toma decisões, toma condutas. E você não repensa essa conduta. Você não repensa, você não checa, você não pensa num futuro a médio e longo prazo. É só imediato. Você às vezes nem enxerga alternativas. Agora, que nem eu falei, quando a situação é realmente limite, agora imagine esse raciocínio no dia a dia, quando a sua situação não é limite, que é falso limite, né? Quando você acha... Saiu uma pesquisa recentemente de que a gente passa 30% do dia fazendo atividades urgentes. Então, mas será que são urgentes mesmo? Não são urgentes, são pseudo-urgentes, né? Verdade. Na verdade, as pessoas impõem que são urgentes, você, por querer também fazer as coisas, acaba colocando como urgência e usando um raciocínio. Grandes negociadores, pessoas que fecham grandes contratos, raramente fecham qualquer acordo numa reunião, né? Ele quer ir para casa, dormir, acordar, cara que vai comprar um carro muito caro, um apartamento, geralmente ele pensa, dorme, acorda e decide. Não né? compra por impulso. Raramente compra por impulso. Por quê? Porque o pensamento agudo, ele perde um pouquinho do reconhecimento. Gente, né? Ele ilude, porque ele vai muito no emocional. E se você estiver emocionalmente apto, você vai acabar fazendo uma coisa que talvez vá se arrepender. Mas isso é um aprendizado, né? Quer dizer, a gente aprende a se controlar e a escolher o momento certo para agir, né? Isso claro é um aprendizado. Não é fácil, né? Não é fácil, exige tempo. Agora, para combater o estresse, tanto agudo como crônico, você precisa se empenhar, né? Tudo na vida, né? Tudo na vida. Tem jeito. Vamos ver mais um mito ou verdade? Em situações urgentes, o corpo opta por reduzir funções intestinais, urinárias e sexuais. Isso é verdade. Na verdade é verdade. E por quê? Porque em situações agudas, na verdade, o corpo ele fala tudo aquilo que é basal, tudo aquilo que é irrelevante para resolver a situação vai parar. Por isso que às vezes a gente fica um tempão com a bexiga cheia e não tem vontade de ir no banheiro. Por isso que pessoas muito estressadas têm distúrbios sexuais. Então, na verdade, o cérebro pilhado, ele pega aquela energia e volta para a resolução do problema, do foco. E esquece o resto. Só que o resto também é importante. Sim. Por isso que a saúde é minada, né? O cérebro ele quer sobreviver agora, neste momento, não a longo prazo. Então ele pode se negligenciar e essas funções podem ser prejudicadas agudamente, o que é bom, ou cronicamente. Mas com a sua prática em clínica, as pessoas normalmente têm uma ideia de como estão? Ou uma falsa ideia? Não tem. Não tem. Na verdade, até hoje de manhã, alguns pacientes que eu vi hoje de manhã, a gente percebe isso diariamente. A pessoa, ela perde junto com essas habilidades a própria crítica, a visão de si. Ela sempre acha que está tentando fazer o máximo, que está dando o sopro e que isso é bom, né? Então ela vai encolhendo o sono, ela vai trabalhando num piloto automático, faz as coisas de qualquer jeito, tem um grande desequilíbrio emocional e ela não consegue nem buscar ajuda porque não reconhece. Ela só reconhece quando realmente está grave, né? Quando já tem algum problema de saúde. Quando tem uma depressão grave ou uma doença, ou quando alguém na família acaba enxergando, captando aquela pessoa e levando. Então, a autocrítica, ela é uma das funções que primeiro se altera no estresse crônico. A gente não consegue enxergar, né? Isso tem várias funções que são assim. Eu até brinco o bom senso, né? O bom senso parece que é a coisa mais bem distribuída.
vida, porque ninguém acha que precisa de mais bom senso, né? Eu acho que eu preciso de mais 5 segundos para não fazer bobagem. Você precisa de um bom senso e de tempo para... Mas você, lógico, cabeça fria tem bom senso. Mas 5 segundos é aquele tempo que às vezes a gente precisa, parece pouco, mas é bastante no momento de estresse. Aqui, 1, 2 segundos muda completamente. Exatamente. Então, essa parcimônia, essa paciência, esse tempo, eu acho que as pessoas precisariam vivenciar melhor. Aí, sem dúvida, o cérebro seria mais criativo, mais lógico, a gente erraria menos e colocaria menos a nossa saúde em jogo. Eu acho que a gente se sacrifica muito e acaba depois não tendo o retorno disso, né? E aí vira um círculo vicioso. É um ciclo vicioso que você não sai, porque o estresse gera mais privação de sono, gera obesidade, mais frustração, mais culpa. Então, para sair disso cada vez é mais difícil. Por isso, gente, tem que buscar a ajuda de um especialista. E não tem que ter vergonha disso, não. Vergonha tem que ter quem não vai atrás, porque senão não está enxergando os problemas que passam. Então, busque ajuda médica. Qualquer problema que você tenha, converse com o seu médico, com o neurologista, com o psicólogo e veja qual é o seu problema e que forma que você pode se ajudar para modificar, porque só vai depender da gente. Sem dúvida. Não tem jeito, né? Tem que dar o primeiro passo. Olha, o site do Dr. Leandro Teles é o www.leandroteles.com.br. Tá novo o site já? Tá novinho. Já subiu no ar. Então, já vai fazer estreia aqui hoje com a Kátia. Colocamos até você lá, já na destaque lá da Últimas. Vou ver. Então, o site novo tá muito bacana, cheio de texto, de vídeos. No Facebook também, a gente tá com 84 mil seguidores lá no Facebook. Muito bacana lá, um espaço que as pessoas podem mandar sugestões, críticas, tentando preservar um pouco a agressividade, às vezes, mas pode mandar críticas construtivas, pode mandar sugestões de pauta. E no Instagram também a gente está com Neuro Leandro Teles. No Instagram a gente coloca fotos do dia a dia e de pautas neurológicas também. Qualquer dúvida, não falta, você viu? É forma de você dar o primeiro passo. Depois o resto, depois os primeiros, os outros são mais fáceis, né? Obrigada mais uma vez. Boa semana para você, viu? Também. Sem estresse. Bom programa. Quer dizer, o estresse negativo, só com positivo.